Glória a Deus. A obra é grande, muitas almas, né? Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. E muitas pessoas têm muitos problemas, mas não sabem qual o caminho para receber de Deus a cura, a transformação, a vitória financeira, todas essas coisas que o homem precisa para viver bem na face da terra, está aqui explicado em Gálatas capítulo 5, né? Porque sem santificação ninguém verá Deus. Então, quando nós falamos em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, significa que nós temos que, em primeiro lugar, renunciar a todas as coisas que o mundo oferece para que Deus venha nos receber. Amém, terra? Porque Deus diz na sua palavra: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, nossa carne é fraca, nós somos fracos, mas Deus vê nosso esforço, a nossa renúncia, porque só a nós, aqui a Bíblia diz que fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, mas só a nossa renúncia é pouco, né? Se Deus não tiver misericórdia de cada um de nós. Então, o nosso esforço seria em vão se não houvesse a misericórdia de Deus. Então, a Bíblia diz que nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, enviar seu Filho à terra. Então, nós vemos ali o esforço do Filho de Deus de passar por todo aquele processo que ele passou por causa da nossa alma. Então, se Deus não tivesse feito aquele sacrifício todo que ele fez, né, nós não estaríamos aqui hoje falando da palavra do Senhor. Esses dias eu estava falando com um cliente a respeito daquela época quando nem todos podiam entrar no templo. Então, quando aquele cidadão ia entrar no templo para fazer uma limpeza ou alguma coisa, eles colocavam uma corda nas pernas dele, ali no pé dele, junto com o chocalho, e ele entrava ali. Porque antes, hoje os irmãos estão vendo o púlpito aqui, mas naquela época tinha um véu que separava o santo do santo aqui. Então, quando o cidadão entrava ali, ele não passava do véu para cá. Então, ele entrava com aquela corda no pé, e aquele chocalho, se ele passou para lá, quem estava lá de fora estava atento no chocalho. Se o chocalho parasse de tocar, podia puxar que vinha só o defunto. Porque a misericórdia de Deus é grande, mas naquela época, quem entrasse ali no Santo dos Santos não podia estar em pecado, senão morria. Então, os filhos de Deus veio à terra, pagou pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que quando o Filho de Deus morreu ali na cruz, que entregou o seu Espírito, na mesma hora o véu do templo rasgou, que é esse véu que nós estamos falando aqui, terra, que fazia a separação do povo que não podia ter aquele contato com Deus, né? Só tinha aqueles que eram chamados por Deus, separados, e ele ali entrava ali, como Samuel era uma pessoa que a mãe dele fez um voto com Deus, então ele, glória a Deus, ele ali ia apresentar o Senhor o sacrifício pelo povo. Mas se o irmão for analisar a Escritura, muitas pessoas tentaram, né, atravessar a frente dos homens de Deus e pagaram com a própria vida, porque Deus separou e santificou terra, aquela pessoa para estar naquela função. Então, naquela época, antes do Senhor Jesus ter sido morto na cruz, o véu do templo estava inteiro ali, intacto. Mas a Bíblia diz, eu estou procurando aqui, que na hora que, aleluia, que o Senhor entregou o seu Espírito ali na cruz, o véu do templo se rasgou. Se nós não preparamos essa palavra, nós recebemos essa palavra da parte do Senhor nesta hora, porque Deus conhece a necessidade da igreja, e nós sabemos, glória a Deus, que, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, a crucificação, glória a Deus, eu não estou conseguindo achar, mas a intenção da igreja é sempre passar a verdade, né, irmãos? Então, a verdade é que o véu do templo rasgou, por isso nós estamos aqui, pela misericórdia do Filho de Deus, e o sangue de Cristo tem nos santificado, tem nos purificado, e através desse sacrifício grandioso de Cristo, nós podemos ver, aleluia, que a nossa vida realmente é transformada. Irmãos, uma coisa impressionante que quando a pessoa tem um vício no mundo, ela frequenta, eu vi até entrevista em jornal, que ela sai do Brasil, vai para fora do Brasil para ter consulta com o médico fora do Brasil para se libertar de certas intoxicações de tóxicos, de cigarro, de bebida, e elas voltam com o mesmo problema, porque só Deus que sabe a fórmula, né,
para nos libertar. Glória a Deus. Então os irmãos vê, aleluia, no capítulo 27 de Mateus, glória a Deus, aleluia, versículo 50. Capítulo 27 de Mateus, versículo 50, nós vamos achar aqui a respeito da hora que Jesus deu o brado na cruz e o que aconteceu naquela hora, terra. Além. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Está vendo, irmão? Glória a Deus. Olha aí, terra. Então os irmãos veem que, como nós estávamos falando aqui, nós estamos vivendo na época da graça, a porta da graça está aberta, a misericórdia de Deus está sobre a terra, o Espírito de Deus está sobre a terra, o Filho de Deus, né, nos deu a sua própria vida, e através disso, pagando pelos nossos pecados, Deus aceitou o sacrifício do Filho de Deus, e um grande sinal aconteceu naquele templo, terra, e nós podemos confirmar isso no capítulo 27 de Mateus, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. E abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está vendo? Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então os irmãos vê que nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus na direção do Espírito de Deus, mas nem sempre foi assim. Se o Filho de Deus não tivesse passado por aquela prova toda que ele passou, terra, de entregar o seu próprio corpo, a sua própria vida, né, pela nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje falando do amor de Cristo, mas ainda estaríamos morrendo nos nossos próprios pecados, porque foi a palavra do Senhor Jesus, se eu não vos lavar, vós morrereis no vosso próprio pecado. Então os irmãos veem que interessante quando Jesus pegou ali e lavou o pé daqueles discípulos, cada um deles. E eles disseram, mas nós que havíamos de lavar seus pés, e tu estás lavando nossos pés, terra. E Jesus falou, se eu não vou lavar os vossos pés, vós não sereis limpos. Então nós estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor, transmitindo a misericórdia do Senhor, e dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as palmas, irmão? Glória! Irmão, o Senhor Jesus, ele, quando foi esbofeteado, crucificado, tudo isso, ele já sofria antes, porque os irmãos vê ali, quando Jesus foi até aquele jardim, né? Jesus estava naquele jardim sentindo no seu corpo físico que haveria, né, um grande preço a ser pago na súbia. Alabanda súbia lebenderai. Irmão, o Filho de Deus esteve aflito, porque os irmãos veem que nós temos um corpo fraco, né? E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aquele corpo de Cristo ali, debilitado, porque era um homem de jejum, né, que subiu um monte, que estava sempre ali orando, vigiando, orando, vigiando, e ele já estava avisado de que tipo de morte que ele havia de morrer. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele jardim, ele estava ali orando a Deus e falando, se possível for, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que o tremor de Jesus, o sofrimento de Cristo era tão grande que as suas lágrimas se transformavam em gotas de sangue. Então, porque ele já estava sentindo o meu pecado, o nosso pecado, o teu pecado, terra. Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então, os irmãos, uma coisa que
nós vemos nas Escrituras a respeito de carga é quando Moisés fala para Deus: por que eu tenho que levar essa carga toda desse povo todo e eu não estou aguentando essa carga? Agora o irmão imagina o Filho de Deus levar a carga não de um povo de 5 mil, 10 mil pessoas, mas do mundo todo, né, terra? Então o Filho de Deus olhou ali naquele jardim e começou a sofrer e sentiu o peso da responsabilidade que era pagar o preço por uma alma que muitas das vezes nós vamos ali entregar um folheto e a pessoa está debochando da palavra do Senhor, nós estamos ali dentro do ônibus entregando um folheto e temos que ouvir coisas que nós não precisamos ouvir porque estamos levando a palavra de salvação. Eu me lembro que o pastor Pancoche, no ano de 1983, eu era membro de Cordovil e às vezes tinha que sepultar algum irmão que morria e o pastor Pancoche dizia: este irmão, essa irmã que está aqui sendo sepultado, morreu na presença do Senhor, mas aquele que está ali, que não tem Jesus, ele morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. Esse pastor, ele mora aqui num bairro ali perto de Jacari, eu esqueci o nome agora do lugar, mas não é Barros Filho, depois eu vou lembrar o nome. E esse pastor, ele dizia claramente para todo mundo ouvir: quem sai do corpo sem Jesus morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. Né? Então nós, né, eu era adolescente na época, a gente ouve aquela palavra, a gente guarda aquilo e começa a analisar, né, porque muitas das vezes a pessoa pensa: vou sair do corpo e morreu, acabou. Mas a Bíblia diz que segue as suas obras. Então nós temos as obras para dar conta ao Senhor, né? Porque nós vemos no mundo, irmão, cada dia que passa, a maldade aumenta. Não é verdade? Dia passa, dia vai, dia vem, é uma notícia mais terrível do que a outra, né? E a maldade aumenta. Os irmãos sabem que quando Caim matou Abel, Deus falou que aquela maldade que Caim fez ali com Abel, fez com que ele contaminasse a terra com o sangue do irmão dele, e o sangue do irmão dele clamava desde a terra pedindo justiça. Esse foi o filho de Adão e Eva que foi assassinado por Caim. Mas os irmãos já viram de lá para cá quantas injustiças já houve, quantas pessoas morreram injustamente. Então o seu irmão imagina como que essa terra, por que está acontecendo esse fenômeno todo na face da terra? Porque Deus naquela época dava ordem ao povo: tira esse ou aquele pecado da terra para não contaminar a terra. Mas agora, irmãos, daquela época de Moisés para cá, só de Cristo para cá foi 2000 anos. Quantas coisas não aconteceram, não é verdade? Então, cada vez que a gente vê o jornal, a gente vê uma coisa mais terrível do que a outra. Como nós vimos agora esses dias, na Bahia, parece que foi na Bahia que um padrasto colocou agulha numa criança toda para se vingar da mãe. Então, são coisas que Deus vê, não é verdade? Mas que por causa do sangue de Cristo, Ele não destrói a cidade como fez em Gomorra, Sodoma e Gomorra, terra. Mas nós que estamos pregando a palavra do Senhor pela misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabemos que próximo está o tempo do fim. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as palmas?